a parte de progressões, né? Então vamos lá, começou a gravação, né? Então, gente, ó, hoje nós iremos estudar a parte de progressões, né? Que são sequências numéricas que seguem um determinado padrão. E aí, a partir desse padrão que ela segue, a gente consegue determinar algumas coisinhas, né? E aí, a primeira que a gente vai estudar é a progressão aritmética, tá? A primeira que a gente vai estudar é essa aqui. Deixa eu colocar esse slidezinho que eu peguei para vocês, né? Para resumir aqui bastante, tá? Então, gente, o que é uma progressão aritmética, né? Vamos por parte aqui, ó. A gente tem, ela é uma sequência numérica, né? Onde cada termo é igual ao seu antecessor mais uma determinada razão, tá? Então, por exemplo, olha só. Aqui você tem 3, 6, 9, 12, né? O que a gente percebe nessa sequência? Que ela vai aumentando de quanto em quanto, pessoal? Ela vai aumentando de 3 em 3, né? É isso que a gente percebe. Ela vai aumentando aqui, ó, de 3 em 3, tá? Então, 3. O que é o 6? É o 3 mais 3, que dá 6. O que é o 9? É o 6 mais 3, que dá 9. O que é o 12? É o 6 mais 3, que dá... É o 9 mais 3, que dá 12. E assim vai, né? Então, esse númerozinho que vai aumentando aqui, pessoal, de um para o outro, é o que a gente chama de razão, né? E progressão aritmética a gente vai resumir como PA, tá? P de progressão, A de aritmética, né? Então, sempre que eu falar de PA, você já sabe que eu estou falando de progressão aritmética, ok? Então, essa nossa progressão aritmética aqui, ela é uma progressão aritmética crescente, tá? Crescente. Deixa eu aceitar aqui quem está querendo entrar. Vamos lá. Ela é uma progressão aritmética crescente, né? E aí, ó, a gente tem aqui a nossa seguinte situação, né? Crescente. Por quê? Porque ela vai aumentando, né? E a nossa razão é quem? 3. Mas também a gente pode ter uma progressão aritmética decrescente, né? Decrescente aqui, ó. 25, 20, 15, 10, ela está diminuindo, né? Está diminuindo quanto de um número para o outro? 5, tá? Então aqui é 25, aqui é 20, aqui é 15, aqui é 10 e assim vai, né? Então a nossa razão aqui nesse caso é quanto? É menos 5, né? É menos 5, tá? Por quê? Porque você tem 5, 25. Para chegar em 20, eu tive que diminuir 5, né? Então, foi acrescentado aqui, no caso, menos 5. E assim vai, né? 25 menos 5 dá 20, menos 5 dá 15 e assim por diante. Ok? Então, isso é o que caracteriza a progressão aritmética, né? É uma sequência numérica, onde cada termo é igual ao seu antecessor mais um valor, seja esse valor positivo ou negativo, tá? E nesse último casinho aqui, a gente tem uma PA constante, né? PA constante. Por quê? Porque nesse nosso caso, a razão é quanto? A razão é 0. Então, fica sempre quanto? 7, 7, 7, 7, né? E assim vai. Ok? Aqui vem a nossa primeira fórmula, né, pessoal? Então, anotem aí com muito carinho essa fórmulazinha. A gente vai precisar dela, ok? Que é a fórmula do termo geral, né? Do termo geral. Tá? Deixa eu aceitar aqui. Tem mais um colega querendo entrar. Pronto. Aqui, ok. Então, anotem essa fórmulazinha, que é o termo geral, né? Ou seja, o AN, o termo geral, é o que a gente chama de AN, tá? Mais gente querendo entrar. O AN, ó, é o A1. Quem é o A1, professor? A1 é o primeiro termo, tá? Sempre que falar de A1, é o primeiro termo. Quem é esse N? Esse N aqui vai ser esse mesmo daqui, ó. Isso significa que se você quiser achar o termo 10, ou seja, o A10, esse N aqui vai valer quanto? 10. Se você quiser achar o A20, né, termo 20, esse N aqui vai valer quanto? 20. E assim por diante, né? Quem é esse R aqui, ó? Esse R é a razão, tá? Esse R é a razão, ok? Então tá tudo aqui descrito, né? Então anotem essa formulazinha, tá? A gente vai precisar dela muito mesmo. Vamos já resolver uma questãozinha disso aí, aplicando essa fórmula, para a gente ver como é que cai, ok? Então anota aí no teu caderno, né? Anota o que significa cada termo e coloca ela na cabeça. Não tira mais ela da cabeça não, que a gente vai precisar dela demais, tá? Então vamos lá. Deixa eu passar aqui. O que nós temos aqui, né, gente? Deixa eu pegar um exemplo. Esse exemplo aqui. Não tá nesse slide, deixa eu trocar de slide.
Rapidinho, deixa eu parar a apresentação, trocar o slide onde está o outro exemplo. Aqui. Compartilhando aqui novamente. Foi. Ok. Vamos lá, tá nesse slidezinho aqui. Ok. Então, gente, aqui a gente tem o quê? A gente tem a fórmula do termo geral, tá? Aqui são outras referências, né? Uma outra forma de analisar essa mesma situação, mas a que a gente vai usar é essa aqui, essa primeira, tá? É a nossa fórmula geral mesmo, ok? E aí, ó, a gente tem o seguinte, né? Essa PA, aqui, ó. Essa PA do tipo 1, 4, 7, 10 e 13, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer, gente, é identificar quem é a razão, tá? O que é a razão, professor? A razão é quanto que aumenta de um para o outro, né? Ok? Então, quanto que aumenta aqui do 1 para o 4? Aumenta 3. Quanto que aumenta do 4 para o 7? Aumenta 3 também. Então, significa que a razão dessa progressão aritmética é quanto? É 3, né? Se eu quiser achar o termo 5, ó, o A5, qual é a fórmula que eu vou usar? Essa aqui, né? Vocês já anotaram no caderno de vocês. Aí vamos substituir, ó. Quem é o A1? Quem é o primeiro termo dessa PA? É 1. Tá aqui. Quem é o N? Esse N é igual a esse camaradinho aqui, ó. Se aqui é 5, o N também vai ser 5, ó. Tá aqui o 5, tá? Menos 1 vezes a razão, né? Quanto que é a nossa razão? Nós identificamos que a nossa razão é quanto? 3, né? Fazendo as continhas aqui, 5 menos 1 vai dar 4, né? Aí 4 vezes 3 vai dar 12. 12 vezes 1 vai dar quanto, gente? 13, tá? Vamos treinar, né? Vamos colocar aqui mais alguma coisinha sobre esse termo, né? Deixa eu pegar aqui para vocês. Olha só. Lá na nossa apostila, a gente tem essa situaçãozinha bem aqui, ó, nessa questão. Opa. Aqui, ó, da questão número 2, lá da apostila de vocês. Deixa eu ampliar aqui. Vocês estão vendo a minha tela aí, né? Deixa eu ampliar aqui. Olha só. Determinar o 10º termo de uma progressão aritmética, sabendo que o primeiro termo é 2017 e que a razão é 7, né? Então, já vou tirar um print aqui, fazer para cá, a gente resolveu. Então, olha só, vamos aplicar a formulazinha lá que nós vimos, né? Nós vimos o quê, gente? Nós vimos que o AN, você precisa decorar essa fórmula, não tem para onde correr. Tem que saber ela, né? De cor aí salteado, tá? Vamos precisar dela muito. Deixa eu parar de compartilhar e compartilhar só a tela do Paint, que aí eu vou ficar aceitando os colegas sem precisar sair aqui. Fica melhor para mim. Pronto. Tá aparecendo aí para vocês. Chegou. Vamos lá. Então, olha só. A gente viu que o AN é igual a quem? É igual o A1 mais N menos 1, né? Vezes quem, gente? Vezes a razão. Quem é que eu quero achar? Quem é que eu estou querendo achar? Não é o A10, não é o 10º termo, né? Então, vamos achar o A10, vamos achar o 10º termo. Olha só. A questão deu o primeiro termo para a gente, não deu? Quem é o primeiro termo ali, ó? 2017, né? Mais N menos 1. O N aqui, pessoal, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 10, né? Certo? Sempre o N é igual ao camaradinho que está aqui, ó. Então, como aqui é 10, o N vai ser 10. Vai ser 10 menos 1 vezes a razão. Qual é, pessoal, a razão dessa progressão? A questão disse, né? Tá ali, ó. A razão é quanto? 7. Né? E como a razão é 7, fica fácil, né? Pra gente fazer as nossas continhas aí, ó. Nós teremos 2017 mais 10 menos 1 é 9, né, pessoal? Então, 9 vezes 7. Ó, o nosso A10 vai ser o quê? Vai ser 2017 mais 9 vezes 7 é quanto, gente? 63, né? E aí a nossa resposta vai ser 2080, né? 2080.
aplicando aí os nossos conhecimentos, né? Simplesmente substituindo os valores na fórmula, né, pessoal? Nada além disso, tá? Bem simples, bem fácil, né? Tranquilo mesmo, tá bom? Deixa eu pegar aqui a outra fórmula para vocês, que é a fórmula aqui da soma, né, de n termos. A gente precisa saber dela também. Aqui pra gente. Opa, deixa eu apagar essas coisinhas aqui que vem junto, né? Pronto. Aí, gente, olha só. Nós temos aqui a segunda fórmula, né? Que é a soma de n termos. Como assim, professor, a soma de n termos? Se você tem uma sequência com 100 termos e você quer calcular a soma desses 100 termos, né? Você não vai ficar somando de um por um, tá? Tem uma fórmula para isso, né? Então, qual é essa fórmula? Ó, é o primeiro termo mais o último termo da sequência vezes a quantidade de termos que você está somando dividido por 2, né? Então, essa aí é a nossa formulazinha que a gente precisa saber, tá? Então, ó, primeiro termo mais o último termo que a gente quer calcular, vezes a quantidade de termos que a gente está somando, né? Tipo assim, a sequência tem 100 termos, eu estou somando só os 10 primeiros, então é o primeiro mais o décimo vezes quanto? Vezes 10, porque eu estou somando os 10 primeiros, dividido por 2, né? Aí a gente tem um exemplo aqui, ó. Seja PA 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. A soma dos termos dessa sequência é... Você poderia somar de um por um? Poderia, não tem problema não, você vai chegar na mesma resposta, né? Mas quando a PA for muito grande, quando ela tiver 100, 200, 300 termos, você não vai conseguir fazer assim, infelizmente, tá? Então você precisa saber a fórmula. Como é que é a fórmula, gente? Ó, ele quer somar tudo, né? Então eu vou somar o primeiro número, ó, A1. A1 é quem? O primeiro número, tá aqui, ó, 5. Com o último número, quem é o último número? Tá aqui, ó, 35. Vezes o AN, né? O Nzinho, ó, que é a quantidade de termos. Quantos termos eu tenho, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por isso que ele está colocando aqui S7, ou seja, a soma dos 7 primeiros termos, tá? Então, como é os 7 primeiros termos que eu estou somando, o Nzinho aqui vai valer quanto? 7. Tudo isso aqui dividido por quanto, gente? Por 2, né? E aí você vai ter... aqui vai dar 40, né? 5 mais 35 dá 40. Aí ele já dividiu por 2, né? 40 dividido por 2 dá 20. Por isso que tá o 20 aqui, tá? Aí você vai ter 140, né? Mas seria 7 vezes 40 aqui, né? Que daria 280. Aí 280 dividido por 2 dá o mesmo 140, tá? Como que você vai fazer essa continha aí não importa muito, né? Tipo, tanto faz, ok? Agora, deixa eu trazer uma questãozinha para a gente treinar isso aí, né? Essa parte dessa fórmulazinha aí de N termos, tá? Facilitar para a gente. Bom, vou pegar uma questãozinha lá da apostila de vocês. Questão número 10. Deixa eu dar só uma ampliadinha nela aqui. Pra gente aplicar essa fórmulazinha aí. Mas tem alguém copiando ainda, né? Hoje a gente vai matar essa parte de progressão aritmética, fazer alguns exercícios. Na próxima aula a gente vê PG, faz uns exercícios também, vê umas questões de raciocínio lógico envolvendo sequência também, que é importante, né? Na quarta-feira. Deixa eu colocar aqui, acho que já deu tempo de copiar, né? Cadê? Deixa eu ver, print não veio. Veio. Pronto. Lá na apostila, tá, pessoal? Tá lá na página de progressão aritmética, tem lá na apostila de vocês. Questãozinha, tá? Olha só. No jogo de boliche, é jogado com 10 pinos dispostos em 4 linhas, como mostra a figura abaixo. Aí ele fala assim, ó. Se fosse inventado um outro jogo, semelhante ao de boliche, no qual houvesse um número maior de pinos, dispostos da mesma forma e ao todo com 50 linhas, o número de pinos necessários para formar, né, esse jogo seria de quanto? Gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é observar essa imagem, né? Na primeira linha aqui do boliche, eu tenho quantos pinos? 1. Depois, eu tenho quantos pinos, gente? 2 na segunda linha.
Depois, na terceira linha, eu tenho quantos pinos? 3. Depois, na quarta linha, eu tenho quantos pinos? 4. Então, se eu fosse formar um jogo com 50 linhas, seguindo essa sequência aqui, na 50ª linha, na última linha, eu ia ter quantos pinos? Vamos ver se vocês entenderam aí o que a questão está propondo. Né? Eu teria quantos pinos na última linha? 50, né? A Lisandra já matou a charada. Então, isso aqui que a gente está vendo é uma PA, onde a primeira linha tem quantos elementos? 1. A segunda linha tem 2 pinos, a terceira linha tem 3 pinos, a quarta linha tem 4 pinos, a quinta linha, que não aparece aí, teria 5 pinos. E se ela tiver 50 linhas, na última linha, na linha de número 50, eu vou ter quantos pinos? 50, né? E aqui, ó, ao todo, né? O último elemento é 50. E quantos elementos eu tenho ao todo aí, gente? Eu tenho 50, né? 50 elementos ao todo. Né? O que a questão quer saber? A questão quer saber o número de pinos necessário, ou seja, ela quer saber o somatório de todos os pinos, né? Então, é a soma de todos os termos dessa PA aqui, ó. Né? A soma dos termos de uma PA, nós já vimos. É quem, gente? É o primeiro termo, mais o último termo, vezes quem? Vezes a quantidade de termos que eu estou somando. Tudo isso aqui dividido por quanto? Tudo isso aí dividido por 2, né? Então, ó, o meu S50, que eu estou somando 50 termos, vai ser o quê, pessoal? Vai ser o primeiro termo, que é 1, mais o último. Quantos pinos eu vou ter na última linha? 50. Vezes a quantidade de termos que eu estou somando. Quantos termos eu estou somando, gente? 50 também. Dividido por quanto? Tudo isso aqui dividido por 2, né? E aí você vai ter aí, ó, 51 vezes 50, tudo isso dividido por 2, né? Tranquilo? Tudo isso dividido por 2. E aí, você vai chegar, né? Você vai chegar aí no resultado dessa continha, tá? Multiplica aí, vê quanto é que dá, né? Confere que você vai chegar em 1.275, né? Você vai chegar nesse valorzinho aí, tá? Ok? E aí a gente vai ficar com qual alternativa? A gente vai ficar com a alternativa A, né? Quer dizer, alternativa A é a minha cara, né? A alternativa é, tá bom? Fácil, né, pessoal? Questãozinha tranquila, né? Não veio para perturbar a gente, né? Tranquilíssima mesmo. Tem uma outra muito parecida com ela, deixa eu só achar aqui. Tá lá na apostila de vocês também. Aqui, a questão 9. Essa eu vou deixar para vocês fazerem, né? Para treinar aí essa fórmulazinha. Foto, copiou, tudo certo. Vou trazer a outra questãozinha aqui pra gente. Vamos lá? Deixa eu colocar aqui. Tira um print da tela, copia aí, ou depois assiste a aula, né? Só não vamos perder tempo aqui, que o nosso tempo é precioso. Vamos lá. Olha aí, pessoal. Em uma apresentação circense, forma-se uma pirâmide humana com uma pessoa no topo, sustentada por duas outras, que são sustentadas por mais três, e assim sucessivamente. Quantas pessoas são necessárias para formar uma pirâmide com 8 filas de pessoas, da base até o topo? E aí? É com vocês. Pensa aí e vamos resolver, né? Vamos para cima, tá? Enquanto você pensa nessa, eu já vou trazer mais uma aqui pra gente, ó. Essa aqui, que eu tô trazendo agora, mistura a primeira fórmula com a segunda fórmula que nós vimos, né? Deixa eu aumentar a letra que ficou pequena. Enquanto isso, tenta fazer aí, né? Fazer, olha aqui, ó. Vamos fazer essa aqui também, hein? Muito legal essa questão aqui. Alguém conseguiu? Vamos lá? Um minutinho aí pra galera fazer. Me digam aí como é que tá. Aplica a fórmula, né? Primeiro tem que entender, depois aplica a fórmula.
E me fala aí quanto é que deu. Kennedy disse que é a letra D, né, Kennedy? Kennedy disse que dá 36. Vamos lá? Gente, vamos entender como é que é essa PA? Na primeira linha, na primeira fileira, eu vou ter quantas pessoas? Uma. Que vai estar sustentada pelas pessoas da segunda fileira, que vai ter quantas pessoas? Duas. Que vai estar sustentada pelas pessoas da terceira fileira, que vai dar três. E assim vai, até chegar na última fileira. Essa questão era tão pequena que você não precisava aplicar a fórmula, né? Com humildade e paciência você resolvia. Ó. Era só somar, né? 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 4, 10. 10 mais 5, 15. 15 mais 6, 21. 21 mais 7, 28. 28 mais 8, 36. E você marcava a questão. Só que às vezes a gente fica tão cego, né? Pô, isso é PA, o professor ensinou, eu não lembro e tal. Que a gente não consegue enxergar que a questão era bestinha, que não precisava nem aplicar a fórmula, né? Entendeu? Mas, aplicando a fórmula, né? Pra gente treinar aí, ó. O SN, sempre que você for fazer, repete a fórmula. Isso vai te ajudar a decorar a fórmula, tá? Sempre que for fazer, repete a fórmula. E aí você vai decorando aos pouquinhos, tá bom? Então tá aqui, ó. Tá aqui tudo dividido por 2, né? Ok? Então, quem é o primeiro termo, pessoal? Da primeira fileira é 1. A última fileira é quanto? 8, né? Vai ter 8 pessoas. Não são 8. E você vai dividir tudo isso aqui por quanto? Por 2. Né? Facilmente você faz a continha aí. Mas não precisava, né? Vocês perceberam que eu fiz ali na maior tranquilidade do mundo. Fica 9 vezes 8. Tudo isso aqui dividido por 2. Né, gente? 9 vezes 8 vai dar 72. 72 dividido por 2 vai dar 36. Então, tanto pela fórmula quanto pela humildade aqui, como eu fiz, né? Somando, normal, você tinha que acertar. Você não podia perder uma questão dessa no concurso. Tá? As questões são simples, né? Você não pode deixar passar uma questãozinha dessa, pelo amor de Deus. Tá bom? E aí tem essa questão número 1 pra gente, né? Que ela é um pouquinho mais bem elaborada, né? Um pouquinho mais trabalhada. Pensa aí um pouquinho, dá uma olhadinha nela, né? Me diz aí se alguém chega na resposta, né? Vamos verificar como é que tá aí a situação. Pensa aí um pouquinho e me fala. Deixa eu procurar aqui a prova da PM. Gente, eu vou disponibilizar para vocês lá no Drive a prova, né? Professor, a A tela tá prova preta. de soldado oficial. Oi? A tela tá toda preta. Ela tá preta? Eita. Isso. E agora? Normalizou? Agora sim. Normalizou? Beleza. Qualquer coisa avisa aí. E aí, gente, eu vou disponibilizar para vocês essa lista, tá? Quer dizer, as provas, né? Tanto de soldado quanto de oficial lá no Drive. Pra vocês darem uma olhadinha, né? E aí já ter noção do que a gente está estudando e tal, né? Vamos lá, vamos resolver? Deixa eu ver se alguém acertou essa aí. A galera provavelmente ainda está fazendo, né? Então, vamos lá. Olha só, gente. A questão fala, né, que uma concessionária vende um carro financiado em 2 anos. E as parcelas mensais serão da seguinte maneira. A primeira parcela é de R$ 1.000. E as demais
decrescerão R$ 20 ao mês. Ou seja, a razão nossa é negativa, né? A nossa razão, nesse casinho aí, ó, é negativa, tá? Não é positiva. E é isso que faz muita gente errar. Muita gente errar. Ok? Então, olha só. O que a gente precisa? A gente precisa, a questão quer saber ao final do financiamento, quanto que ele vai ter custado, né? Então, ela quer a soma de tudo. Né? Ela quer a soma. A nossa soma, a gente sabe que é o quê, gente? É essa fórmulazinha aqui, né? Ok? A soma de N termos é essa formulazinha. O primeiro termo, gente, eu tenho. Quem é o primeiro termo? É a primeira parcela. Quanto que é a primeira parcela? 1.000. Né? O que é o AN? É a última parcela. Eu tenho a última parcela? Não, eu não tenho. Eu preciso calcular. Né? Qual é a fórmula do AN, pessoal? A primeira fórmula que nós vimos. É o A1 mais quem? Mais N menos 1 vezes a razão, não é isso? Nesse caso, pessoal, qual é o número da última parcela? É o número 20? É o número 30? É o A30? É o A40? Vocês entenderam isso aí? A última parcela, né? Qual é o número dela? É a parcela de número 18, de número 20, de número 30? E aí? Quantos elementos tem essa nossa progressão? 24, né, Leomar? Por que é 24, Leomar? Porque ele fala que o carro vai ser financiado em quanto tempo, gente? Em 2 anos. 2 anos são 24 meses. Então, a última parcela é a parcela de número 24, tá? Perceba a minúcia da questão, né? Então, a parcela de número 24 vai ser quem? Vai ser a primeira, que é 1.000, mais quem, gente? Mais o Nzinho é quem? É o próprio 24, né? Mais 24 menos 1. Menos 1 vezes a razão. Gente, a nossa razão é positiva ou negativa? É negativa. Tá? Nossa razão é negativa. Por quê? Porque ela fala decresce R$ 20 ao mês, ou seja, diminui. Tá? Muita atenção nessa hora aí. Então você vai ter 1.000, né? Mais quanto? Mais 23, que multiplica quanto, gente? Que multiplica o menos 20. Tá? Deixa eu aceitar aqui, tem um colega querendo entrar. Tá bom? Então, a gente tem aqui, ó. Então, o nosso A24, ele vai ser 1.000 menos, né? Porque mais com menos vai dar menos, certo? 20 vezes 23 vai dar o quê, gente? Vai dar 460, concorda comigo? Então, a nossa última parcela, o A24, vai dar quanto, gente? 540, né? Ok? 540, esse é o nosso A24. Agora sim eu consigo resolver, né, pessoal? Ó, primeira parcela, 1.000. Última parcela, 540. Quantas parcelas eu estou somando? É o N, né? O Nzinho ali, ó. Quantas parcelas eu estou somando? 24. Ok? Tudo isso dividido por quanto? Tudo isso dividido por 2, né? Tudo isso dividido por 2. Deixa eu afastar isso aqui para baixo, para facilitar a nossa vida. E aí, ó, a soma das 24 parcelas nossas vai ser o quê? Vai ser 1.540 vezes 24, né? Tudo isso dividido por 2. Aí você também não pode errar, né? Você não pode errar essas continhas aqui, tá? Então, você vai ter 1.540 vezes 24 dividido por 2, né? Você vai chegar aí em 18.480 reais, né? O valor que o camaradinha vai pagar aí no carro, né? Barato, né? Hoje em dia ninguém tem mais carro desse preço. Ok? Então, 18.480. Só se for um carro usado, né? Carrinho velhinho aí você encontra. Então, aí, gente, ó, questãozinha aplicando, né? As duas fórmulas que a gente estudou, tá? As nossas duas fórmulazinhas. Vamos pegar mais uma parecida com essa para a gente treinar um pouquinho mais, né? Então, vamos lá? Olha só. Questãozinha bem parecida, hein? Dá para treinar legal.
Só terminar de copiar, né? Tira um print da tela, copia aí, fica à vontade, para a gente resolver a próxima questão. Tá? O professor de português me avisou aqui que conseguiu resolver, então tá tudo certo, ele mesmo vai entrar na próxima aula com vocês, tá? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Deixa eu apagar essa aqui que nós fizemos. Na verdade, eu não vou nem apagar, não, né? Eu vou afastar ela, que é para vocês se basearem, né? Melhor. Aí vocês se baseiam nessa continha aqui, ó. Olha para o lado, né? Qualquer dúvida que tiver, já tira. Aí, gente. Olha só, que questãozinha legal. Bem parecida com a que nós acabamos de fazer, né? Até deixei aqui a continha para você olhar para uma, olhar para outra e pensar, né? O que você vai fazer aí. Já vou mostrar também para vocês uma questãozinha do concurso, né? Questãozinha do concurso aí, para vocês darem uma olhadinha. Como é que a gente pode resolver a questão do concurso de progressão aritmética, que cai, viu? Bastante. Pode ter certeza que esse assunto vai estar lá na sua prova. Não tenha dúvidas disso. Bom? Vamos lá. Vamos lá fazer? Deu tempo da galera pensar um pouquinho, né? Começar a fazer aqui enquanto vocês fazem aí também, né? Então, olha só, gente. A questão fala que ficou estabelecido pela rádio que na primeira semana o candidato teria 120 minutos disponíveis para fazer sua propaganda. E que a cada semana teria 5 minutos a menos. Toda vez que a questão fala isso, gente, a menos, que decresce, que diminui, a razão é negativa. Tá? A razão é negativa. Então tem que ficar esperto com isso, tá bom? Então, eu tenho a continha toda feita aqui pra gente não perder tempo, né? Nosso tempo já é curto, e se eu ficar digitando durante a aula, eu perco muito tempo. Por isso que eu já trago aqui feito. Passo antes, né? Para trazer para vocês, tá? Então tá aqui a nossa continha. Essas duas não estão na apostila não, Elisandra, mas tem mais questões lá parecidas com elas, tá? Essas duas eu peguei, são mais novas, peguei atuais aqui para vocês, tá bom? Olha só, gente. Quem vai ser a nossa progressão aritmética, né? O nosso primeiro termo vai ser o 120, né? Que é o primeiro termo. Depois vai diminuindo 5, ó. 115, depois vai diminuir mais 5, 110, depois mais 5, 105, e assim por diante, né? Então, a nossa razão, a gente sabe que ela é uma negativa, né? Vai ser quanto a razão pra gente? Menos 5, né? Então a questão fala, ó, no final das 20 semanas, ou seja, a nossa PA, nossa progressão aritmética, vai ter quantos termos, pessoal? Vai ter 20 termos, tá bom? 20 termos, né? E aí, a gente sabe que se ele quer saber o total, né? A gente pode calcular com a nossa fórmula, né? Ok? E aí, vai ser o primeiro termo mais o último, vezes a quantidade dividido por 2. O primeiro termo eu já tenho, pessoal? Já. Tá aqui, ó, 120. Né? O último termo é o A20. Eu não tenho o A20. Como é a fórmula que eu vou usar?
Gente, para calcular o A20, né? Não coloquei aqui, já vim direto para a conta, mas até porque está aqui, ó. Deixa eu levar lá para vocês. Tá bem aqui, ó. A fórmula para a gente achar o A20 é a fórmula do AN, do termo geral, né? É o A1, quem é o A1, pessoal? É o 120, mais N, o N é o próprio 20, né? Que tá aqui, ó. 20 menos 1 vezes a razão. A nossa razão é o quê, pessoal? Negativa, não pode esquecer disso, né? Na hora que você fizer as continhas, né? Você vai chegar em quanto? Você vai chegar em 25, ok? Aqui vai dar 19 vezes menos 5, 19 vezes menos 5 vai dar menos 95, 120 menos 95 vai chegar no 25. E aí, para você somar tudo, né, gente, você vai usar essa fórmulazinha aqui, né, ó. A fórmulazinha nossa, o SN, né, ó. Ok? Você vai usar a fórmula do SN aqui. A1, né? A1 mais a N vezes N dividido por 2. Quem é o A1? É o primeiro termo, que é quanto? 120. Quem é o AN? É o último termo, ou seja, o 20º termo. Quanto que é o 20º termo? Nós calculamos, que é quanto? 25 vezes 20 dividido por 2. Na hora que você fizer essa continha aqui, você vai chegar em 1.450 minutos, que é a nossa querida letra B de bola, ok? Letra B de bola. Deixa eu conferir aqui os valores, ver se não passou nada batido, né? Tudo certinho, tá? 1.450 mesmo, tá bom? Então, aí progressão aritmética, né, pra gente. Agora, olha só, no teu concurso, como é que isso cai, tá? Olha só como é que isso vem cair no teu concurso. Tá aqui, ó. Tirar um print da tela. Deixa eu esperar aqui uns segundinhos, enquanto a galera tira um print da tela e copia, né, faz qualquer coisa. E vamos encerrar a aula de hoje resolvendo uma questãozinha do teu concurso, né? Ok? Vamos lá. Gente, nesse simulado, eu vou fazer uma novidadezinha lá, né? Quando você terminar, você já vai saber a sua nota, tá? Então, quando você terminar, você já vai saber se você riu ou se você chorou. Ok? Você só não vai saber sua classificação. A classificação sai só no dia seguinte, tá? Mas na hora que você terminar, você já vai ver sua nota, você já vai ver as questões que você errou, já vai dar para ver tudinho, tá bom? Então, na hora que terminar ali, já dá logo de cara, né? Tudo bem? Para vocês, tá? E assim vai, né? A dica que eu dou é, para quem está aqui na aula ao vivo, para quem vai assistir depois gravado, faça as questões, anote as respostas. Ah, questão 1, a resposta é tal. Questão 2, a resposta é letra tal. Por quê? Porque se por um acaso você sair do simulado sem querer, na hora que você volta do zero. E se você não tiver anotado as questões, as respostas, ferrou, né? Você vai ter que fazer tudo de novo. Aconteceu isso com muita gente no primeiro simulado. Então a dica que eu dou é essa. Faz as questões, né? Primeira questão, a resposta é letra A, então coloca lá, letra A. Segunda questão, a resposta é letra C. Vai anotando, questão por questão. Se você conseguir terminar o simulado, tudo bem, tudo certo, tranquilo. Agora, se por um acaso o celular caiu, acabou a bateria, acabou a internet, você saiu do simulado porque ele é online, na hora que você voltar, você vai voltar do zero. E aí você vai perder aquelas respostas, né? Então, se você já tiver anotado, show de bola, você só marca de novo e já vai direto para a questão, para a última que você parou, né? Então, façam isso, tá? Para não ter prejuízo lá no simulado, ok? Olha só, gente, vamos observar a questãozinha do concurso. É do concurso mesmo, tá? Tá aqui, ó. Edital 2, curso de formação soldado PM P1, tá? Vou colocar para vocês essa prova também lá no grupo. Quer dizer, lá no Drive. A prova, o edital, a lista de classificação, para vocês verem a nota da galera, que também é importante, né? Olha, a outra é de PG, ó, para você ver como cai também, né? Tudo que a gente está dando, pessoal, é aquilo que mais cai nos conteúdos, tá? A gente não perde muito tempo com conteúdo que não cai, ok? Então, olha só. A questão fala, né? Essa questão é diferente, eu não resolvi nenhuma desse formato ainda com vocês.
O número de miniaturas de carros da coleção de Rogério aumenta a cada mês, de acordo com a progressão aritmética. No sexto mês, a coleção tinha 40 miniaturas. Então, presta atenção. Tenho aqui, ó, o A1, o A2, o A3, o A4, o A5, o A6, o A7, o A8, o A9 e o A10. Vamos colocar até o A10. Esse tipo de questão, eu já te falei, que se tu não souber resolver pela fórmula, dá para tu resolver na humildade. A humildade é assim. Eu não sei quem é o primeiro termo. A questão fala para mim que o sexto mês, ele tinha quanto? Ele tinha 40. Então, a questão me deu, olha só, o sexto mês. Né? E ela me deu também, gente, que no oitavo ele tinha quanto? No oitavo, ele tinha quantas? 32. Né? Uma coisa importante de eu enumerar aqui é que isso aqui é uma PA, não é? Isso aqui que eu estou colocando para vocês não é uma PA, certo? O que é o 2? O 2, ele é o primeiro termo mais a razão. Quem é o primeiro termo? Não é 1 mais 1? Vai dar quanto? 2. Quem é o A3? O A3, ele é o termo antes dele, né? O A3, vamos fazer todo mundo em função de A1, na verdade. O A3, ele é o A1 mais 2 vezes a razão. Como assim, professor? Ele é o primeiro mais 2 vezes a razão, que é 1. Né? Que vai dar quanto? 3. Eu estou escrevendo todo mundo em função do primeiro termo. Né? O A4, ele nada mais é do que o A1 vezes mais, né? A1 mais 3 vezes a razão. Ou seja, 1 mais 3 vezes 1. Vai dar quanto, gente? 4. E assim por diante. Né? O que eu estou querendo dizer para vocês? Entre o A6 e o A8, tem o A7. Né? Então, eu tenho como saber a razão aqui, sem fazer muita conta, porque só tem um termo. Né? Então, o valor que eu acrescentar para esse valor, para dar o A7, eu tenho que acrescentar também ao A7 para dar o A8. Olhando para cá, vocês conseguiriam identificar qual seria a razão dessa progressão aritmética? Vocês conseguiriam identificar qual seria a razão dessa progressão aritmética aí? Dessa questãozinha do concurso de vocês? 6, né, Renato? O Renato disse, professor, é 6. Por quê? Porque o A7 vai ser 40 mais 6. 40 mais 6 vai dar quanto? 46. E o A8 tem que ser o A7 mais a mesma razão, ou seja, 46 mais 6 vai dar quanto, gente? 52. 52. Né? Eu preciso achar o A20. Para eu achar o A20, eu preciso saber o primeiro termo. Para eu saber o primeiro termo, eu não preciso ficar fazendo conta, eu só venho diminuindo. O A5, tu concorda comigo que é o A6 menos a razão? Né? Vai ser quanto? 34, concorda comigo? Que é só eu diminuir 6 aqui, ó. 40 menos 6 vai dar quanto? 34. Se eu diminuir 6 também do A5, vai dar quanto, gente? 28, eu acho o A4. Se eu diminuir mais 6, eu vou chegar em quanto? 22, que é o A3. Se eu diminuir mais 6, eu vou chegar em quanto, meu povo? Eu vou chegar em 16. E se eu diminuir mais 6, eu vou chegar que o meu A1 vale quanto, gente? 10. Eu vou resolver primeiro essa questão da humildade. Olha como é que a gente faz ela na humildade. Né? Na humildade, ó, o A9 vai ser quanto? É só somar 6 aí, o 52, que vai dar quanto? 58. Né? E o meu A10, ele vai ser quanto, gente? 64. Eu estou te mostrando alternativas para resolver uma questão sem inventar muita história, sem querer filosofar sobre a matemática, né? Não quero que você vire matemático, eu quero que você passe no concurso, só isso. Quem vai ser o A11? O A11 é 64 mais 6, que vai dar quanto, gente? 70. Quem é o A12? 70 mais 6, que vai dar quanto? 76. Quem é o A13? 76 mais 6, que vai dar quanto? 82. Quem é o A14? 82 mais 6, que vai dar quanto? 88. O A15 vai dar quanto, gente? É 88 mais 6, que vai dar 94. O A16 vai dar quanto, gente? Vai dar 100. O A17 vai dar quanto? 106. O A18 vai dar quanto, gente? 112. O A19 vai dar quanto? 118. E o A20 vai dar 124. O que a questão pergunta? No 20º mês, a coleção terá a seguinte quantidade de miniaturas, né?
Qual é a quantidade de miniaturas no 20º mês, pessoal? 124. A questão queria saber o A20, ó, né? É isso que ela queria saber, né? Ok? Então, tá aqui, ó, 124. Eu precisei fazer uma conta da NASA? Eu precisava ser um gênio da matemática para resolver isso? Não. Você não pode se fechar para um monte de fórmula, para um monte de coisa e dizer, não, só vai valer se eu resolver, né? Não, você pode fazer de uma forma simples dessa aqui, ó, na humildade, escrevendo a canetinha, né? Professor, se eu fosse fazer na conta, né? Normal aqui, ó. Se você quisesse achar o A20, você ia usar a fórmula do AN. Quem é o AN? É o A1 mais N menos 1 vezes a razão. Você quer achar o A20? Acha o A20. Você ia precisar achar o primeiro termo na humildade, né? Decrescendo, do jeito que eu fiz. Quem é o primeiro termo, gente? 10. Mais, tu quer achar o 20º termo, vai ser o quê? 20 menos 1 vezes a razão. Quanto que é a nossa razão? 6. Então, A20 vai ser 10 mais 19 vezes 6. Tá? 19 vezes 6. E aí você vai ter que 19 vezes 6 vai dar 114. Né? Você vai ter 10 mais 114. E você vai ter que o A20 vai ser 124, pela fórmula e pelo método da humildade. O que eu quis te ensinar com isso aqui? Que você não precisa fazer fórmula, fazer bonito. Você só tem que acertar a questão. Você não vai dar aula de matemática, você não vai virar professor de matemática. Você vai virar PM. O importante é que você acerte a questão. Como que você fez, para mim pouco importa. Se você acertou, passou no concurso, é só o que eu quero saber, do teu nome na lista de classificados. Beleza, pessoal? Por hoje, é só. A gente se encontra na quarta-feira para estudar um pouquinho mais de progressão aritmética e entrar em progressão geométrica. Tá bom, pessoal? Obrigado pela presença. O professor Wilker já está aguardando vocês com o link lá no WhatsApp. Tá bom? Deixa eu encerrar nossa gravação. Vou subir para o YouTube para postar lá para vocês.